Bom dia, 19 de junho de 2026. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Chega um dia na vida de toda pessoa que ela sente um grande vazio no seu coração. Ela diz assim: casei, tive filhos, netos, ganhei dinheiro, prosperei na vida, superei aqueles inimigos, aquelas pessoas que tiravam sarro de mim quando eu era criança, eu fiquei maior que eles ou mais rico. Mas que droga de vazio que continua no meu coração. Alguns ficam depressivos, outros buscam sentido na vida, no álcool, em vários casamentos, nas compras, no ganhar mais dinheiro, mais poder. E parece que aquele vazio não sai. E todos nós, num dado momento, temos esse vazio que nos dá um desânimo, uma fraqueza, uma dúvida interior. Acompanhe comigo a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 9 em diante. O que o trabalhador obtém de seus esforços, eu vi a tarefa concedida por Deus à humanidade para nos manter ocupados. Ele fez tudo apropriado para o momento certo. Deu também aos seres humanos a consciência da eternidade, mas de tal modo que eles não podem compreender plenamente do começo ao fim o que Deus fez ou o que Deus faz. Sei que não há nada melhor para eles que ser felizes, se alegrar enquanto vivem. Mesmo assim, o fato de todos poderem comer, beber e aproveitar as vantagens resultantes de todo o seu trabalho é uma dádiva de Deus. Amém? O grande problema da nossa existência, nesse sentido que eu estou falando, ele está aqui no versículo 11. Deu também aos seres humanos a consciência da eternidade, mas de tal modo que eles não podem compreender plenamente do começo ao fim o que Deus faz. E um pouquinho antes, no comecinho, ele diz assim, ele fez tudo apropriado para o momento certo. Vejam que o Eclesiastes, ele fala do tempo, né? Há tempo para tudo, ali no 3. E o tempo, no grego, ele fala do kairos e do cronos, né? O cronos é o tempo do relógio, né? O minutos, segundos, horas, anos, meses, né? E o kairos é o tempo de Deus, é o tempo certo, tem uma conotação diferente. E ele fala sobre isso aqui no 11. Ele fez tudo apropriado para o momento certo. Esse é o kairos. O cronos é o tempo que passa que a gente vê. E você e eu temos consciência da eternidade. Já falei sobre isso. Uma coisa que me deixa muito curioso é com o que o nenê sonha. Porque o nenê sonha na barriga da mãe. Mas com o que o nenê sonha se ele não viu a cara dos pais? Se ele não viu o sol, se ele não viu o rio, se ele não viu os cachorrinhos na rua, ele sonha com o quê? O bebê. E aí me parece que o bebê demora um tempo para aprender a falar a língua daqui, tal, mais do que os outros seres viventes, né? Porque o bebê, ele lembra de onde ele veio. E essa lembrança está aqui no nosso coração. Às vezes nosso espírito tem saudade de casa, porque nós somos peregrinos nessa vida aqui por um curto espaço de tempo. E o nosso espírito tem saudade de casa. E Deus deixou no nosso coração essa noção da eternidade. A gente sabe, mas não sabe. A gente passa a vida tentando lembrar, tentando descobrir disso aí. Não perca tempo com isso, meu amigo. Não queira descobrir isso aqui nessa vida, porque logo você vai morrer, eu também. E aí a gente vai poder saber essas coisas aí, tá? Enquanto você estiver aqui, procure pensar nas coisas lá do alto, tá? E fazer o que é correto. E nunca esqueça disso aqui, o dia que você estiver infeliz. Eu falo muito disso aqui e é exatamente por isso que eu posto tantas coisas lá do Jordão, do churrasquinho do sábado. E eu não fico contando as minhas coisas aqui porque
Não faz sentido ficar contando as coisas da tua vida para as pessoas, né? Assim, as íntimas, né? Mas as coisas que eu faço, eu procuro mostrar para vocês. Não é exibicionismo, gente. O meu rancho é simples, é bonito lá, mas é um pedacinho de terra que eu comprei para brincar, para me divertir, tá? Não é para me exibir que eu tenho lá a casa de campo, não. É um troço simples. Mas eu amo. Eu me divirto lá, me satisfaz. A minha moto não é a mais linda do mundo, a mais cara do mundo, mas eu amo. A minha caminhonete eu gosto, minha casa, meu escritório que eu gosto. Então, e eu tenho exercitado isso na minha vida, sabe? Os cachorrinhos e tal. A gente procurar cumprir essa palavra aqui, ó. Mesmo assim, o fato de todos poderem comer, beber e aproveitar as vantagens resultantes de todo o seu trabalho é uma dádiva de Deus. Tá? Uma dádiva de Deus. Por quê? Porque se você tem mais dinheiro, ou se você tem muito dinheiro, ou você tem muito poder, das duas, uma, ou isso não vai te satisfazer, porque você vai querer sempre mais, e sempre vai ter alguém que vai ter mais que você, ou você é viciado nisso, que nem esses políticos aí, que a pinga deles é roubar, é lograr os outros, é ter poder, né? E aí isso não acaba nunca, porque cada vez eles querem mais. E daí isso é doentio, né? É uma patologia. Agora, se você tá aí, eu tava vendo um comentário de uma tia minha, e ela todo dia ela lê os meus coisinhas aqui, e eu tenho uma especial predileção por ela desde criança, né? E ela falou: ah, estamos na praia. Eu falei, putz, que coisa maravilhosa. Ela tá lá com o marido dela, acho que ela casou, devia ter uns 16 anos. Tá lá, sempre eu vi os dois, assim, era um exemplo para nós. Né? Ela sentada no colo dele, ou ele tava provocando ela e ela xingando ele, mas sempre estavam juntos, né? Aproveitando a vida. Eu tenho uma outra tia que eu gosto muito também, que a vida inteira deles foi trabalhar, acumular as coisas, então eu fiquei muito feliz. Né? Agora a vida deles estão vendo, agora a vida deles é aproveitar juntos para lá, para cá. Uma hora eles estão na praia, uma hora eles estão viajando, outra hora estão. Viu? Uma delícia. E nós temos que aproveitar isso, porque você poder desfrutar do que o teu trabalho deu é dádiva de Deus, está aqui. E você ficar a vida inteira pensando em algo que você não teve ou que você não vai ter, é perda de tempo, porque a vida é muito curtinha. E esse vazio que tem no teu coração e no meu coração, eventualmente, ele decorre dessa consciência que a gente tem da eternidade, uma eternidade que a gente não pode entender nem desfrutar nesse momento. O mais próximo que nós podemos entender da eternidade e desfrutar dela é aceitar Jesus, cumprir a palavra dele e pensar nas coisas de cima para semear coisas do futuro. E enquanto você estiver nessa vida que é preciosa, aproveite a vida, porque isso é um dom de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelas nossas vidas e pela tua palavra, que nos explica tanta coisa desses nossos sentimentos, meu Deus, e desse vazio que eventualmente temos na alma. Abençoa, Senhor, minha vida, abençoa a vida do meu irmão que está ouvindo aqui. Nos dá essa consciência, Senhor, nos ensina a aquietar nossos corações, a ter tranquilidade e nos abençoa para que nós possamos aproveitar do fruto do nosso trabalho nessa terra, que isso nos traga satisfação nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Carpe diem.